Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Hoje estamos chegando ao capítulo 13 da carta aos Romanos. Olha só, capítulo 13 já. Passando de hoje, só restam mais 3 da carta aos Romanos, né? A gente já está se encaminhando aí para o final da carta aos Romanos. Essa carta muito linda, extremamente importante para nós cristãos. E hoje vamos lá com o capítulo 13, que é um capítulo em que Paulo ele vai falar sobre o respeito que nós devemos ter para com as autoridades. Isso é importante, tá? Mais atual impossível, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo de revoluções em forma de revolta, né? A gente está vivendo insurreições, nós estamos vivendo a falta de respeito entre os seres humanos, não só entre governantes e subordinados, mas com o ser humano em geral, não é? E Paulo vai falar um pouco sobre isso, bebendo, claro, na fonte direta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai falar também sobre uma alvorada, um novo tempo que está prestes a surgir, que nós no Espiritismo conhecemos muito bem. Afinal de contas, estamos na transição planetária. Olha, Paulo não estava, nós estamos hoje. E as palavras dele se encaixam como uma luva. Nós vamos estudar a partir de agora esse capítulo muito bonito e curto, tá, gente? É um capítulo curto, esse capítulo 13 da carta aos Romanos. Lembrando que a gente se baseia aqui nesta obra, tá? Comentário às cartas de Paulo, né, no Evangelho por Emmanuel. É um livro, uma obra da FEB, tá, que pega aí os textos do Emmanuel referentes a várias passagens das cartas de Paulo, tá? Então a gente se baseia nesta obra belíssima. E vamos lá, né? O primeiro subtema deste capítulo é autoridade. Paulo vai falar sobre o respeito que nós devemos ter para com as autoridades, inclusive as autoridades do mundo, para que a gente não confunda cristianismo com revolta. Pode ser uma revolução, mas uma revolução moral, e não uma revolução, uma revolta de tocar fogo nas coisas. Não é isso. São coisas distintas, tá? É importante a gente falar isso para que a gente não bagunce as coisas, não troque os pés pelas mãos, para que a gente não confunda, tá? E Paulo, ele vai falar já no primeiro versículo do capítulo 13. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Olha, gente, primeira coisa, está sublinhado aí é porque tem uma mensagem, né, no outro slide sobre esse versículo sublinhado. Mas é importante a gente falar. Quem eram as autoridades no tempo que Paulo estava encarnado na Terra? Olha, por exemplo, os Césares. Se tinha um César, se tinha um imperador romano. E nós sabemos que os imperadores geralmente não eram bons, não eram, né? Tivemos alguns imperadores que fizeram muitas coisas ruins. Por que Paulo está dizendo que a gente deve se submeter às autoridades? E aí, bebendo na fonte de Jesus, né, que falou também: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E por que Paulo fala que as autoridades elas foram instituídas por Deus, se ao longo da nossa história nós tivemos e temos ainda tantas autoridades que não são exemplo para ninguém? Por que isso? Por que nós devemos respeito? Olha, por que elas foram instituídas por Deus? Nós sabemos que até mesmo o mal
sem saber e sem querer, está a serviço do bem. Então, por mais que você tivesse naquela época um César, por exemplo, Nero, Calígula, né, esses vultos da história romana que não foram bons exemplos, mas que serviram para alguma coisa para a sociedade, nem que seja para trazer escândalo ao mundo. O que não exime essas pessoas, esses espíritos, né, desses imperadores, da culpabilidade que se tem perante os escândalos que trouxeram. Mas o povo devia obediência a eles, porque eles estavam ali num papel instituído por Deus. Primeiro ponto desse papel instituído por Deus, é que a missão, por exemplo, de Nero não era tacar fogo em Roma. A missão de Nero era o quê? Era promover um governo de paz e concórdia. A missão dele e de qualquer outra autoridade. Agora, se essa autoridade não faz o uso correto, naquela encarnação da autoridade que ele possui, ele vai prestar contas. E por mais que ele faça o mal, até mesmo esse mal está a serviço de um bem maior. O que não significa que esse mal foi planejado, que esse mal foi liberado. Não é isso. O papel dele era com certeza fazer o bem. Por exemplo, nós temos, dentro da leitura espírita, nós temos diversos exemplos, eu vou citar só de Napoleão. Está no livro A Caminho da Luz que Jesus enviou Napoleão para o quê? Para unificar a França, não deixar não deixar que a França fosse dividida. Esse era o papel de Napoleão. Mas Napoleão, ele trazendo ainda problemas dentro de si mesmo, problemas do passado, deixou que a ânsia de poder, de guerra, né, subisse a sua mente, a sua cabeça, e passou dos limites. Usou o poder que tinha para fazer uma guerra desnecessária e colheu as consequências disso, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Mas a missão ele tinha uma missão muito nobre. Isso acontece com todos os governantes da Terra, tá, gente? Eles têm uma missão e a gente deve respeito a eles. E é nesse ponto que suas autoridades foram instituídas por Deus. Agora, os erros que as autoridades cometem, isso aí já não deriva de Deus. Tá? Importante a gente falar isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo slide. Ali no versículo 2, Paulo diz o seguinte: quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem para si a condenação. Mais uma vez, numa linguagem muito própria, né, lá daqueles tempos de Paulo falando de condenação, né, a condenação da lei de causa e efeito, mostrando que nós não devemos promover nenhuma rebelião, nenhuma desordem. Jesus, o nosso mestre, como diz o Haroldo, né, ele não concordava com muitas coisas daquele tempo, muitas questões dos seus contemporâneos, mas em momento algum nós vimos Jesus agir com ódio no coração. Claro, nós devemos ser firmes no que a gente acredita ser certo, mas isso não significa que nós devemos promover a rebeldia, a desordem. Aí já passa do limite, aí já não é uma atitude cristã. Tá? E um dos primeiros pontos é se submeter à autoridade. Jesus se submeteu a César, por exemplo, porque vivia sob o domínio de César na terra. Aqui na terra. Jesus, quando foi questionado por Pôncio Pilatos, não incitou ninguém à revolta. Pedro, quando foi defender o Cristo cortando a orelha do soldado, o que foi que Jesus fez? Muito bem, Pedro. Não. Pedro, embainha tua espada, porque quem fere pela espada será ferido. Mostrando essa necessidade da gente se colocar
como subordinados das autoridades. Agora, claro, né? Dentro dos limites do cristianismo. A autoridade vai insistir que você pratique atos desumanos, aí você se submete mais à autoridade divina. Você não vai passar por cima dos seus princípios cristãos, mas também não vai promover a revolta. Então Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: os magistrados não são para temor quando se faz o que é bom, mas quando se faz o que é mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. E aí ele se refere, claro, à boa autoridade. Aqueles magistrados ou aquelas autoridades que exercem o seu papel da melhor maneira. Agora, as autoridades corrompidas, nós sabemos, né, o quanto prejudicial pode ser. E se a gente simplesmente fecha os olhos e acata todas as ordens de autoridades corrompidas, a gente vai estar entrando pelo mesmo caminho de cúmplice. Mais uma vez, sem revolta, nós seguimos os nossos princípios cristãos. Tá? E aqui, uma referência ao primeiro versículo, está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 146, na mensagem Saibamos Cooperar, em que o Emmanuel fala: por hoje, talvez te enganes, supondo servir a autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Então, a gente acha que está servindo a um César na terra. A gente acha que respeitando uma autoridade, cumprindo os nossos deveres, nós estamos, sobretudo, respeitando uma autoridade terrena. Mas não. Cumprindo o dever que nos cabe perante a sociedade, perante uma autoridade, nós estamos, sobretudo, cumprindo os deveres perante o nosso Senhor. Se eu sigo as leis, eu estou servindo o Senhor. As leis humanas, boas, não, por exemplo, as leis que mandavam apedrejar. Não é isso que Paulo estava dizendo, não é a isso que o Emmanuel se refere. Aí entra o crivo da razão, da fé raciocinada. Mas quando a gente pratica a boa lei e as boas obras, mesmo perante as autoridades na terra, nós estamos servindo, sobretudo, a autoridade do nosso Senhor. E aí, o Paulo continua falando sobre a autoridade, ele vai dizer: a autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você. Mas, se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Ele está falando aqui da lei de causa e efeito, tá? E está falando do instrumento da lei, um dos instrumentos da lei naquele tempo, que era a espada. Se tinha um malfeitor, por exemplo, Barrabás ia ser crucificado. Ele era um ladrão, era uma pessoa que instigava a revolta, ele ia ser crucificado. Era um meio que se tinha naquela época. Alguns dizem que Barrabás era assassino. Então ele, como seria crucificado, seria um instrumento da lei de causa e efeito naquela época. Hoje as coisas são diferentes. Nada justifica, por exemplo, a gente tirar a vida de um malfeitor. Mas naquela época era um instrumento que se tinha. Então Paulo está dizendo aqui, com uma linguagem muito própria da época, dizendo: olha, não siga o caminho do mal, porque senão você vai se deparar com a espada de uma autoridade. Hoje, como é que a gente falaria? Olha, não siga o caminho do mal, porque senão você vai para um presídio. E lá no presídio haverá prantos e ranger de dentes. Porque ali o malfeitor encontra a suposta ira das autoridades, que seria nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito atuando. E que nós sabemos que a lei de causa e efeito na terra, por exemplo, no presídio, muitas vezes é apenas um band-aid.
porque no plano espiritual é que essa lei vem com todo o seu vigor. Então a gente deve, claro, conceber a ideia de um pai que é extremamente amoroso, é infinitamente amoroso, mas não é por isso que ele, o nosso pai, não vai usar a sua justiça. E quanto mais mal a gente faz, mais a gente sofre pela justiça, que o Paulo chama de ira, né, pela justiça de Deus, que é a lei de causa e efeito. Por quê? Porque Deus não gosta mais da gente. Não, não é por isso. É como um instrumento de purificação, de ensinamento. A justiça de Deus, ou na linguagem de Paulo, a ira de Deus, é um instrumento de ensinamento para o espírito, para que ele não cometa os mesmos erros. Tá? Aí Paulo vai dizer, por isso é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. Era muito usado, né, naquela época, na Bíblia, o temor a Deus. Né? A pessoa, ainda hoje tem pessoas que dizem, você tem que temer a Deus. Inclusive, Paulo fala muito sobre isso. Você tem que temer a Deus. As pessoas no século XXI veem Deus como um Senhor severo, austero, impiedoso e vingativo. Mas Paulo diz que, olha, você tem que submeter-se não só por medo da lei de causa e efeito, mas também e principalmente por dever de consciência. Porque você sabe que não deve fazer o errado. Você sabe disso. Você tem que fazer o bem por amor ao bem e não por medo da lei. Tá? Aí Paulo vai continuar. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus, exercendo o seu papel na sociedade para alguma coisa naquela sociedade. E a gente deve interpretar isso como um encargo temporário, talvez necessário para aquela época, para aquele povo, como nós temos cargos hoje, no século XXI, necessários para o nosso século, mas que talvez daqui a 3, 4 séculos não sejam mais necessários. Então Deus ele permite certos encargos, certos cargos para aquela sociedade, para o nível de avanço moral e intelectual daquela sociedade. Vou citar um exemplo. Lei de Talião. A lei de Talião, quando ela surgiu no mundo, olho por olho, dente por dente, essa é a lei de Talião, foi um avanço. Olha só. E tinham funcionários na sociedade encarregados de cumprir a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Hoje a lei de Talião seria um retrocesso. Se alguém me rouba, eu tenho que roubar ele também. Hoje é um retrocesso. Mas na época que foi criada a lei de Talião, foi um avanço. Por que foi um avanço? Porque antes da lei de Talião, se alguém de outra tribo viesse assassinar alguém da minha tribo, assassinava uma pessoa, eu ia lá na tribo dele e assassinava todo mundo. Todo mundo. Aí vem a lei de Talião e diz o seguinte, olha, se alguém assassinar um da minha tribo, eu só tenho o direito de assassinar um da tribo dele. É olho por olho e dente por dente, é 1 por 1, e não 1 por 50. Foi um avanço para a época. E Deus permitiu, porque a sociedade comportava isso e precisava disso. Hoje, não é mais assim. Se alguém assassina alguém, ou assassina uma pessoa, por exemplo, da minha família, essa pessoa vai ser presa. Mas eu não tenho mais o direito de assassinar alguém da família dele. E assim a sociedade vai avançando. No futuro serão outras leis mais aprimoradas ainda. Nós ainda estamos muito distantes da plenitude da lei de Deus na nossa sociedade. Ainda tem muito lugar que tem pena de morte. Os nossos presídios aqui no Brasil são uma vergonha. Então, vamos melhorar muito ainda. Temos muito a caminhar. E aí Paulo vai falar lá no versículo 7,
que está sublinhado, porque tem uma referência a ele no próximo slide, mas ele vai dizer aqui: deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa a quem vocês devem imposto e taxa, o temor a quem vocês devem temor, a honra a quem vocês devem honra. Isso, gente, é uma noção de disciplina e de ordem. Não por acaso na nossa bandeira aqui no Brasil está ordem e progresso, porque isso é necessário, inclusive para a implantação da lei de Deus no mundo. E aí a referência a esse versículo 7 está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 150, a mensagem chama-se Dívida de Amor. Mais uma vez, é necessário que todo mundo leia a mensagem na íntegra, mas aqui por falta de espaço a gente coloca um trecho da mensagem em que Paulo diz, em que Emmanuel diz o seguinte: que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. Por exemplo, se eu tirei algo de um irmão e, se eu tivesse a consciência de restituir o que eu tirei, olha que maravilha que seria. Se cada um tivesse a consciência de dar ao outro aquilo que tirou, aquilo que subtraiu, e o outro aceitasse de bom grado, sem o desejo de vingança, as obsessões não existiriam mais, a terra se transformaria em um verdadeiro Éden. Muitos sabem receber, raros sabem dar. A gente só quer receber, né? Só receber. Agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente entrega para a sociedade? O que é que a gente entrega para o outro? Isso poucas pessoas se perguntam. E menos pessoas ainda fazem. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente a terra. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Isso aqui, gente, esse final que o Emmanuel fala, não é só lá na frente, nos mundos ditosos e celestes. Até lá, a gente tem muita coisa ainda a resgatar, a gente tem muita coisa a entregar para a Terra, tanto para a Terra que a gente pisa, o planeta, como para as pessoas, para os espíritos. A caminhada é longa. É por isso que a fraternidade é uma lei natural. A lei de fraternidade, gente. Aí a gente pensa que vai ser feliz sozinho. Não vai. É extremamente necessário que a gente tome consciência o quanto antes de que nós só somos felizes, verdadeiramente felizes, quando a gente faz o outro feliz. Quando a gente entrega aquilo que de melhor há em nós para o outro, para a sociedade. Por mais que o outro não queira receber. Aí já é uma questão do outro. Já é uma questão dele. Mas o nosso papel é entregar. Aí estaremos em paz de consciência. Porque nós devemos à sociedade, nós devemos ao planeta. E quanto mais a gente toma consciência disso, maior é o nosso dever perante a Terra. Aí ele vai falar agora, ele sai desse tema autoridade, e vai entrar agora no cumprimento da lei, que é justamente o amor. Amor é o único caminho. Ele vai falar: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. E aí nós sabemos, a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho, porque senão teu irmão te entregará ao juiz, o juiz te condenará e te entregará ao carcereiro, o carcereiro te jogará na cela e de lá não sairás até que pagues até o último centavo. Então não fique devendo nada a ninguém. Se tem uma inimizade, tenta fazer as pazes, perdoa, peça perdão.
Se o outro vai perdoar, não é uma questão do outro. Faça a sua parte, não subtraia mais nada de ninguém. E eu não falo apenas no sentido físico, mas também, né, em questão das dores morais. Não inflija mais nada ao outro, de questão de dor moral. Tente doar tudo que de mais belo você tem, tudo que de melhor você tem para o outro. Viva no mundo amando a tudo e a todos, inclusive os animais. Dessa forma, a gente cumpre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Ele vai falar agora nesse versículo 9. De fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os outros se resumem nesta sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus quem falou isso, que todos os mandamentos estão nesta máxima: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos estão resumidos a isso, porque quem ama o seu próximo não adultera, não mata, não rouba, não cobiça, não faz nada disso. Está tudo resumido aí. E aí Paulo vai dizer: o amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é pleno cumprimento da lei. Também tem uma mensagem sobre isso, mas eu só queria voltar lá no versículo 9. Paulo era judeu, né? Paulo era um doutor da lei antes de se tornar cristão. E Paulo perseguiu cristãos, né? Ainda quando era Saulo. E quando Saulo perseguiu os cristãos, ou ele não tinha ouvido falar, não tinha lido ainda, ou ele não tinha entendido: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como ocorre, por exemplo, com muitos perseguidores do espiritismo hoje. Ou não leram o suficiente, ou não compreenderam a mensagem. A partir do momento que Saulo se torna Paulo, se converte ao cristianismo e compreende a mensagem do Cristo, aqui ele resume os 10 mandamentos que ele seguia como judeu, resume na sentença do Cristo, que ele adota quando ele se torna cristão. Da mesma forma vai acontecer com as pessoas que, ao conhecerem o Espiritismo melhor, ao estudarem melhor o Espiritismo, ao compreenderem mais as lições dos Espíritos, vão professar os ensinamentos espíritas. Para isso, bastar-lhes simplesmente viver. E aí, fazendo uma referência, o amor é o pleno cumprimento da lei, né? O Emmanuel escreveu lá na revista O Reformador, em setembro de 1966, na página 194, a mensagem intitulada Doações. O Emmanuel diz: reflitamos nos companheiros temporariamente apresados no cárcere das paixões e reconheceremos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Gente, eu estava há pouco aqui conversando com o Eduardo. O mundo hoje, nós que fazemos o mundo, nós temos tanto mal ainda, né, em nós. A nossa sociedade, ela está tão necessitada de amor e de luz. Eu acho que, assim, se nós não estamos no auge da transição planetária, nós estamos chegando no auge. Não é possível. As pessoas estão enlouquecidas. Os valores estão invertidos. O que era errado passou a ser certo. O que é certo passou a ser errado. O que não é desesperador, longe disso, porque nós somos cristãos. Sabemos que somos espíritos imortais, que nada disso consegue nos destruir. Mas a gente olha para o nosso mundo e a gente vê se concretizar as palavras do Mestre, né? Por exemplo, no sermão profético, que diz que nesses tempos o mal
abundaria na terra. E que por causa disso, o coração de muitos se esfriaria. Mas quem perseverasse até o fim seria salvo. O Apocalipse também fala disso, né, na batalha do Armagedon, que não é uma batalha de tanques de guerras, não. É uma batalha do bem contra o mal, principalmente dentro de cada um de nós. O Espiritismo também fala sobre isso, nas mensagens sobre transição planetária. Lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18 da Gênese, na mensagem Regeneração da Humanidade, lá em Obras Póstumas, em várias obras subsidiárias, preparando a humanidade para esses tempos que nós estamos vivendo hoje, em que nós olhamos para a nossa sociedade e nós percebemos a necessidade de amor e de luz nos corações humanos. Pessoas que se suicidam, pessoas que assassinam os outros, pessoas que trocam os bens imorredouros do espírito por paixões avassaladoras terrenas. Que sociedade é essa, meu Deus? Mas nós temos um papel fundamental nessa sociedade. E está aqui, o Emmanuel diz, meditemos nisso. E, diante da parte de trabalho que nos compete nessa sociedade, na construção do reino de Deus entre os homens, o que ele quer dizer? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Um mundo em regeneração, um mundo melhor, a implantação do reino de Deus na terra lá na frente, essa implantação não se dá a passe de mágica, ela depende da melhoria dos espíritos que habitam a terra. Ela depende das luzes se acendendo nos corações humanos. E nós, trabalhadores da última hora, temos um papel imprescindível nisso. Olha a responsabilidade. De, no meio dessa sociedade aparentemente caótica, nós pregarmos com uma altivez e com uma autoridade moral mais do que nunca os bens espirituais. Quando a gente perceber as pessoas se desesperando, nós chegarmos com a mensagem cristã, dizendo que ninguém morre, dizendo que as paixões não valem a pena, dizendo para atravessarmos todos juntos a porta estreita, porque as pessoas estão precisando disso, estão precisando do Evangelho do Cristo em seus corações. Não por acaso o Espiritismo está no mundo hoje. Não por acaso nós fomos chamados ao trabalho. Não por acaso. Porque o mundo precisa. E nós contamos com a misericórdia divina, que retira corações endurecidos e coloca no mundo, através de reencarnações e novas reencarnações, espíritos mais adiantados para nos ajudar nesse trabalho. Não estamos sozinhos. O bem sempre vence. Não olhe para o mundo, olhe para cima. Nunca desista do mundo, porque o Cristo nunca desistiu de nós. E aí agora vem a notícia boa, né? Paulo vai falar da madrugada de um novo tempo. O que é a madrugada de um novo tempo? Madrugada de um novo dia. A gente sabe que a hora mais escura do dia é na madrugada. Não é? Ali um pouco antes de amanhecer, 3, 4 horas da manhã, é a hora mais escura da noite. No entanto, é bem perto do amanhecer. Isso que nós estamos atravessando hoje é semelhante às 3, 4 horas da madrugada, em que está muito escuro.
As coisas parecem que não tem mais jeito, mas é a hora mais próxima do amanhecer. Paulo vai dizer: comportem-se dessa maneira, principalmente porque vocês conhecem o tempo e já é hora de vocês acordarem. Nós somos os trabalhadores da última hora. Tá? Já está na hora da gente acordar. Já passou da hora. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando começamos a acreditar. A noite vai avançada e o dia está próximo. Deixemos, portanto, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Travemos o bom combate, o combate contra as iniquidades, não o combate que assola o outro, mas o combate que promove a luz em nossos corações. Afinal de contas, já é hora de acordar. Vivamos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, prostituição e libertinagem, brigas e ciúmes. Olha aqui, parece que Paulo está falando para a nossa sociedade hoje. Eduardo, se a gente pegar isso aí e colocar assim no outdoor, assim, no meio da rua, assim, o que você acha? Acho que todo mundo ia prestar atenção nisso. Você acha que não? Não se adequa profundamente hoje, nos nossos tempos? Olha, vivamos honestamente, como em pleno dia, não em orgias, nos bailes, funks, essas coisas que tem hoje, né? Em bebedeiras. Bebedeira não tem. Não em prostituição, não em libertinagem, não em brigas, não em ciúmes. Hoje, as pessoas assassinando umas às outras por motivos fúteis e por ciúmes. Meu Deus. Mais atual do que nunca. Mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não sigam os desejos dos instintos egoístas. Olha o alerta, ou os alertas de Paulo. E tem gente que acha que Paulo é atrasado. Pelo amor de Deus, né? Já é tempo de acordar. Que capítulo lindo. E finalizando, né, com o versículo 12 aqui do capítulo 13 da carta aos Romanos, em que Paulo diz: a noite vai avançada e o dia está próximo. Tenhamos fé. Não vamos olhar para as iniquidades do mundo hoje e de nós mesmos, né? Porque nós temos o mal sim dentro de nós, e pensar que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O dia está logo ali. Mas para que a gente veja a luz desse dia é fundamental, é imprescindível que nós tomemos a armadura do bem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles valores evangélicos de amor ao próximo, caridade, a boa vontade em fazer o bem, o perdão, a benevolência. Tudo aquilo que a gente escuta tanto é preciso aplicar em nosso dia a dia, vencendo as trevas. Só assim a gente conseguirá ver a luz que está logo ali, porque o dia está muito, muito próximo. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Que Jesus nos abençoe e em breve, semana que vem, estaremos mais uma vez reunidos no estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Vamos para o capítulo 14 da carta aos Romanos. São 16, tá? Nós já estamos chegando no capítulo 14. Um grande abraço, fiquem em paz e até breve.